Senhoras e senhores, estamos de volta aqui. Esta aula hoje é a nossa terceira aula, tá? Aquela primeira aula gravada, ela já incluiu primeira e segunda aula. E essa aqui então é a terceira aula. Nesta terceira aula, nós vamos trabalhar o capítulo 2, que é coordenação nervosa. E aqui nesta aula, então, a organização do sistema nervoso, que vai estar ali nas páginas 31 até a página 36 do teu livro didático, tá? E é muito importante nós sabermos qual a importância, qual a função e qual a estrutura deste sistema nervoso, desse nosso sistema nervoso. Os senhores estudaram em aulas passadas de ciência, em anos anteriores, o tecido nervoso. Né? No tecido nervoso, vocês estudaram os neurônios e as células da glia. Então, vocês observaram ali que os neurônios são células altamente capacitadas, especializadas no processamento de informações. Ou seja, eles, juntamente com a célula da glia, que vão transmitir os impulsos nervosos, atuando em conjunto. Né? Então, eu gostaria que você desse uma olhada, desse uma revisada nesse material aí de vocês, lá de tecido nervoso, para que a gente possa, então, compreender melhor esta aula. Quanto à estrutura, eu vou trabalhar com vocês estrutura e função, tá? Do sistema nervoso. E quanto à estrutura, então, ele tem uma divisão. E ele se divide, então, em sistema nervoso central, que é o SNC, e sistema nervoso periférico, que é o SNT. O sistema nervoso central, ele é formado pela parte mais central do sistema nervoso, por isso que o nome é sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, então, ele está mais ligado à periferia do nosso corpo, certo? Vamos lá, então, para o sistema nervoso central. Vamos ver de que é que ele é formado. Primeiro, nós precisamos entender. Se ele está ligado com a parte mais central, então ele está ligado com aquela interpretação de informações. Então, quem é que faz isso? Encéfalo. Então, o sistema nervoso central ele está dividido primeiro por encéfalo, que é toda essa massa que está protegida aqui pelo crânio. Aí, esse encéfalo, então, ele vai estar dividido em cérebro, que é a maior parte, e cerebelo aqui atrás. Então, quando você parte para a cabeça, que é o que tem dentro do crânio? O cérebro, não é o cérebro, é o encéfalo. O cérebro é uma parte do encéfalo. Então, o cérebro é essa parte maior, e aqui atrás, então, nós temos o cerebelo, que é a parte menor. E ainda saindo aqui naquela parte inferior do crânio, nós temos o que a gente chama de tronco encefálico. Então, essa aqui é a divisão do sistema nervoso central. E depois, ainda além do encéfalo, que eu acabei de falar, nós temos a medula espinhal. Quem é a medula espinhal? Ela fica na coluna, essa parte aqui atrás, que alguns chamam de espinhaço, coluna vertebral. Também, então, o meu sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que tem cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e pela coluna espinhal. Tranquilo até aí, pessoal? O sistema nervoso periférico, que é esse que eu acabei de falar para os senhores agora, ele é formado pelos nervos cranianos, que são aqueles nervos que saem, que partem direto do crânio, pelo nervo espinhal, que vai sair da medula espinhal, pelos gânglios e terminações nervosas. Qual é a função dos gânglios e terminações nervosas? Eles vão conduzir as informações. Então, aquele estímulo recebido será conduzido através de gânglios e terminações nervosas. Então, aqui, trabalhei com você sistema nervoso central, dividido em encéfalo. O encéfalo, por sua vez, se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E também pela medula espinhal, tá? Esse aqui é o sistema nervoso central. E aí eu trouxe para vocês também o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos cranianos, pelos gânglios, pelos nervos espinhais e pelas terminações nervosas. Essa divisão é quanto à estrutura. Tranquilo? E quanto à função? Como é que ele se divide? Quanto à função, temos o sistema nervoso somático, que esse sistema nervoso somático vai se dividir em aferente e eferente. E temos também o sistema nervoso visceral, que também se divide em aferente e eferente. Esse sistema nervoso visceral ele é também conhecido como sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, então, ele é dividido também em simpático e parasimpático na sua parte eferente. Nós já vamos ver lá essa divisão mais no cerne, mais na especificidade, para que os senhores consigam compreender melhor. Né? Precisamos ver qual a diferença entre aferente e eferente. Olha só, aferente, ele vai ter relação com os estímulos que eu
recebo, ou seja, aqueles estímulos de entrada, um toque, uma topada, eu passo perto de alguma substância fria ou quente, é aferente, é aquele estímulo de entrada. E o eferente, ele vai então estreitar relações com o quê? Com a resposta que o corpo vai dar conforme esse estímulo recebido. Vamos ver um exemplo aqui. Imaginemos que a minha pele encosta próximo a um ferro quente. O que é ele encostar o ferro quente? É exatamente o aferente, ou seja, o estímulo de entrada. Aí gânglios e terminações nervosas vão conduzir, então, mais os nervos espinhais cranianos, vão conduzir essa informação. Conduzir para onde? Para o sistema nervoso central. Que aí, quando chegou lá no sistema nervoso central, vem a resposta, que já é o sistema nervoso eferente. E aí, qual é essa resposta, então? Afastar, ele identifica a temperatura, que é uma temperatura quente, que pode causar queimadura à pele. Então ele manda com que o corpo se afaste dali, através da dor, através de alguma outra sensação, para que então eu não tenha uma queimadura grave. Então essa é aferente, entrada, o estímulo de entrada, e eferente então seria a resposta. Isso tudo acontece muito rápido, apesar de eu ter falado aqui mais vagarosamente, mas acontece muito rapidamente, tá? O sistema nervoso somático, ele é de controle consciente, ou seja, a ação dele é voluntária, ela depende da minha vontade. Eu controlo o sistema nervoso somático a partir da minha vontade. Eu digo quando eu vou mexer o braço, eu digo se eu quero encostar o meu dedo ali próximo daquele gelo ou não, se eu vou tirar de próximo de uma superfície afiada, de alguma coisa que possa me cortar. Ele é involuntário. O sistema nervoso aferente do somático, acabei de dizer para vocês, está ligado ao quê? A sensibilidade da pele e a propriocepção. O que seria então essa propriocepção? Sensibilidade da pele, o senhor sabe, né? Quando eu sinto aqui alguma temperatura mais quente, alguma superfície mais afiada, eu tiro. A propriocepção, então, ela seria a capacidade que o próprio corpo tem de avaliar em que posição ele se encontra. E para que ele faz isso? Porque ele precisa manter o perfeito equilíbrio para não ter nenhum problema. Então, tanto faz ele estar parado, ele está em movimento, ou ele está realizando esforço, ele vai conseguir manter aquele equilíbrio, ele vai ter essa capacidade de avaliar para manter o próprio equilíbrio. Isso é conhecido como propriocepção. Então, a pele terá sensações, que eu chamo de aferente, e eu vou responder a elas com movimentos voluntários, que são o quê? Os eferentes. Tranquilo, pessoal? O sistema nervoso visceral, ao contrário do autônomo, ele é de controle involuntário, ou seja, ele não depende da minha vontade. Ele vai estar mais ligado a quê? A glândulas exócrinas, que são aquelas glândulas que produzem secreções para fora do corpo, por exemplo, glândula sudorípara, que produz o suor que vai sair. As glândulas salivares, que produzem a saliva que vai sair, são glândulas exócrinas, que não dependem da minha vontade quando eu vou produzir saliva ou não. As glândulas sebáceas e por aí afora. Ele também está ligado ao músculo liso, que quando nós estudamos o sistema muscular, os senhores viram que os músculos têm aqueles de contração voluntária, que são os esqueléticos ou estriados, e tem os de contração involuntária, que são os lisos. Então, como ele é de contração involuntária, ele vai estar ligado ao músculo liso. Ao músculo cardíaco, não depende da minha vontade as batidas no meu coração. Tá? Então, eu não tenho como controlar essas coisas. Eu não posso controlar, por exemplo, quando o organismo vai começar a digestão, ou quando o meu coração vai bater ou parar de bater. Isso está ligado ao sistema nervoso visceral. A parte aferente, ela será desencadeada pelo quê? Pela sensibilidade das vísceras, ou seja, é aquilo que eu vou colocar para lá. Então, imaginemos aqui que eu acabei de me alimentar. Depois que passa aqui do esôfago, nós ainda vamos estudar ainda o sistema digestório, eu não tenho mais controle sobre isso. Então essa parte aferente, que é a parte da sensibilidade, ela vai ser desencadeada pela sensibilidade das vísceras. Essas próprias vísceras que vão gerar o estímulo para que o nosso corpo responda a esse estímulo. E quem é que dá a resposta? O eferente. O aferente recebe o estímulo, o eferente então dá a resposta. E essa resposta ela é automática, a partir do sistema nervoso simpático e parasimpático, que nós já vamos ver aí a diferença entre eles. Esse sistema nervoso visceral ou autônomo, eles vão estar mais ligados assim, como o nosso corpo vai reagir, né? Porque eles são divididos em simpático e parasimpático. Como ele vai reagir diante de situações de perigo, diante de uma fuga, diante de um medo. Então ele vai estar muito ligado a isso. Como eu vou reagir? Que tipo de estímulo eu vou trazer? Se eu me deparar ali, por exemplo, com um fantasma,
Como é que eu vou reagir? Como é que o meu corpo vai reagir? Depende de mim, se eu vou sentir medo, se o meu coração vai disparar, vai acelerar, se os meus batimentos cardíacos vão acelerar, se a minha respiração vai acelerar. Então tudo isso aqui está controlado o quê? Pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Imaginemos então, os senhores, que você está lá num supermercado e você está fazendo compras e de repente você se depara com o amor da sua vida. Aí você tenta, não, vou me controlar, mas você não consegue. O seu coração começa a bater acelerado, a sua respiração começa a ficar ofegante, você começa a respirar também bem acelerado. Quem é que faz isso? O sistema nervoso autônomo, através do simpático, da sua parte do sistema nervoso simpático. Ele vai acelerar, porque você está naquela situação. Quando tudo estiver normalizando, quem é que entra em ação? É o sistema nervoso parasimpático. Ele vai fazer com que o seu coração retorne aos batimentos normais, vai fazer com que a sua respiração também volte ao normal. Então, o simpático, ele vai ter essa função de, quando você está naquela situação de estresse ou naquela situação de perigo, de acelerar algumas coisas, e o parasimpático, então, vai ter a função de normalizar tudo isso. Tranquilo, senhores, era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que os senhores tenham compreendido. Excelente estudo a todos. Até a próxima.